Boa noite. A Bahia recebeu hoje um lote com 438 mil doses da vacina de Oxford e 190 mil da Coronavac. A quantidade que vai ficar em Salvador ainda não é suficiente para atender as mais de 60 mil pessoas que estão com a segunda dose em atraso. Para tentar reduzir essa fila, neste fim de semana, será feito um mutirão de vacinação. No total, vão ser 28 horas seguidas de imunização. Todas as vacinas que chegaram hoje à Bahia serão usadas como segunda dose. Na nova remessa, vieram mais de 629 mil vacinas. 190.600 doses são da vacina Coronavac Butantan. Essas doses serão ainda distribuídas hoje para as nossas centrais regionais de rede de frio e também para os municípios aqui do estado. Para Salvador, serão cerca de 25 mil doses da Coronavac. A quantidade ainda não é suficiente para atender a população da cidade que está com a segunda dose da vacina em atraso. O número já chega a quase 67 mil pessoas. Na dinâmica que a gente vem monitorando, considerando também frascos que deveriam ter 10 doses, mas que não têm 10 doses, estão chegando com 9, 8 doses, chega a 67 mil doses essa diferença de pessoas a vacinar na capital com D2 de Coronavac. Para tentar diminuir a quantidade de pessoas aguardando para tomar a segunda dose da Coronavac aqui em Salvador, um mutirão de vacinação vai acontecer neste final de semana, inclusive na madrugada do sábado para o domingo. Ao todo, serão 28 horas seguidas de imunização. A gente consegue, com o quantitativo de doses disponíveis, vacinar um grande número de pessoas e diminuir esse número de atrasos, né? Uma vez que a vacina chegue, a gente faz esse mutirão e tenta fazer com que as pessoas elas estejam com o esquema atualizado. Entre 8 da manhã e 2 da tarde de sábado serão vacinadas as pessoas que deveriam ter recebido a segunda dose até o dia 2 de maio. Já quem estava com a data no cartão de vacinação entre 2 e 16 de maio para a segunda dose, deverá ir aos postos das 2 da tarde às 9 da noite. Para a madrugada, serão 8 mil vagas agendadas pelo site disponibilizado pela Prefeitura. Hoje, a vacinação seguiu normalmente para a primeira dose das vacinas de Oxford e da Pfizer. É um sentimento de liberdade, né, da gente poder voltar à rua, poder fazer as coisas, né, voltar ao trabalho também, né, que eu estou afastado em home office, né. Espero a segunda dose, se Deus quiser, né, mas vou continuar no mesmo cuidado. E as 8 mil vagas de agendamento para o mutirão de segunda dose que vai acontecer no fim de semana esgotaram em apenas 30 minutos. A gente traz agora os números da pandemia aqui no estado. Nas últimas 24 horas, a Bahia registrou 115 mortes e mais 4.029 novos casos da Covid-19. Desde o início da pandemia, já são 19.739 mortes e mais de 948 mil casos registrados da doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 80% em todo o estado e aqui em Salvador a ocupação está em 76%. E o número de casos de Covid aqui na cidade voltou a subir nos últimos dias, o que já tem refletido no movimento das UPAs. A repórter Milene Rios traz ao vivo para a gente as informações sobre esse avanço da pandemia. Milene, boa noite para você. Quais são as informações? Pois é, Mariana, boa noite para você, uma boa noite a todos. Aqui na Bahia, somente aqui em Salvador, o número de casos ativos que estava mantendo estável de terça-feira para cá voltou a crescer de forma gradativa. Temos 3.252 novos casos de Covid neste momento, somente aqui na capital, com confirmação de 72 mortes nas últimas 24 horas. As UPAs e gripários de Salvador têm registrado crescimento significativo nos atendimentos. O aumento foi de 70% do início do mês até aqui. Na UPA dos Barris, a procura por atendimento mais do que dobrou. Nossa equipe esteve hoje na unidade e a gente pode ver aí nas imagens a quantidade de pessoas. No dia 2 de maio, eram 184 pacientes. Ontem, esse número chegou a 384. E esse crescimento foi possível ser observado por bairros. Com isso, o prefeito Bruno Reis anunciou hoje ações em 3 novas localidades, São Marcos, Lobato e também Boca do Rio, que apresentaram o maior registro nos últimos dias. E um boletim do laboratório LACEN informou hoje dados de uma análise dos casos levantados em abril, que constava que o interior tem registrado mais casos de Covid da variante de Manaus. Por isso, as pessoas precisam continuar evitando viagens e aglomerações. Mariana.
Obrigada, Milene. Boa noite para você. E o prefeito Bruno Reis e o governador Rui Costa falaram hoje sobre o aumento do número de casos de Covid em Salvador. O primeiro sinal de alerta é quando você começa a ter os gripários e as UPAs aumentando a procura. E nos últimos 3 dias em Salvador está crescendo dia após dia a procura nos gripários e nas UPAs. Então é um sinal de alerta de que é preciso ter cuidado. Uma tendência que estava de queda estabilizou e agora está tendo um aumento de novos casos. Então isso preocupa. Porém, ainda na saúde, nós temos leitos disponíveis e quero lembrar vocês que os 76% de hoje, diante de uma oferta maior de leitos que nós temos na nossa cidade, é maior, por exemplo, do que os 65% de outrora. Porque nós ampliamos mais de um percentual de 10% de leitos em nossa cidade. Uma explosão em uma empresa de distribuição de gás de cozinha na manhã de hoje causou a morte de uma pessoa e deixou 2 feridas em São Francisco do Conde, na região metropolitana de Salvador. A explosão aconteceu na localidade de Mataripe e causou um incêndio no local. Os bombeiros controlaram as chamas, mas ainda assim havia vazamento de gás. As equipes estão realizando o rebatimento dos gases, evitando a presença de um ambiente explosivo para nova ocorrência. Uma pessoa morreu e 2 ficaram gravemente feridas. As vítimas foram levadas pelo SAMU para um hospital em Madre de Deus. E a seguir, mulher é morta a tiros na porta de casa em Feira de Santana. Uma mulher foi morta a tiros na porta de casa no início da tarde de ontem, em Feira de Santana. E segundo a polícia, Jussiene Bastos foi assassinada por causa de um comentário feito por ela em uma rede social. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um homem chega de moto e passa pela frente da casa onde morava a dançarina Jussiene Bastos. Ele faz a volta e a vítima aparece na rua. Primeiro, o homem fica de costas e puxa a arma da cintura. Quando ele se vira, atira contra ela. Em seguida, o homem foge na moto. Segundo a polícia, Juju Tempestade, como era conhecida, foi morta por causa de um comentário feito em uma rede social sobre a morte de um jovem. Na publicação, ela escreveu: "Não era bichão? Tá vendo? Aí o final dos bichão onde é." Na mesma postagem, Jussiene também disse que o jovem já havia ameaçado matá-la. "Disse que ia me dar um tiro. Quem morreu primeiro? Isso mesmo, você." Uma pessoa que não teve a identidade revelada respondeu para ela: "Sua hora também chega."
O corpo da dançarina foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. A polícia investiga o autor do crime. A Secretaria de Segurança Pública lançou hoje 2 operações para combater a criminalidade aqui em Salvador. Ontem, um homem foi morto na estação da Lapa e um outro foi assassinado próximo à estação Acesso Norte. A estação de metrô ficou com a marca da batida. O carro desgovernado invadiu a calçada e só parou quando atingiu o portão. Surgiu um clarão, um carro em alta velocidade e veio em nossa direção. A gente saiu correndo, conseguiu, graças a Deus, e ele colidiu com a bancada, a mureta. De acordo com a polícia, o motorista de aplicativo sofreu uma tentativa de assalto e levou um tiro na cabeça antes de perder o controle da direção. Ao menos 4 pessoas ficaram feridas. O motorista não resistiu. Um outro homem foi morto na estação de ônibus da Lapa, uma das mais movimentadas de Salvador. Ele também foi baleado na cabeça e não resistiu. Uma vendedora ambulante também terminou ferida, mas passa bem. De acordo com a mãe da vítima, ele era usuário de drogas. O aumento de 17% no número de mortes violentas em Salvador entre janeiro e 12 de maio deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, foi o que motivou a criação das 2 operações, que vão atuar principalmente nos bairros do subúrbio ferroviário. É um policiamento adicional ao que já existe de convencional. Então, eu lhe diria com clareza cristalina que nós temos hoje um nível de ostensividade bem maior com o lançamento dessa operação. Salvador registrou 538 homicídios de janeiro a maio deste ano. No mesmo período do ano passado, foram 460. Na região metropolitana, houve queda de 27%. As operações vão atuar principalmente nos bairros em que há disputa entre organizações criminosas. O principal problema da criminalidade na Bahia é o tráfico de drogas, isso eu não tenho nenhuma dúvida. 80% dos homicídios é traficante matando traficante. Entendeu? A questão gira toda em torno disso. Todo o problema é esse. O resto é coisa pequena, dá para seguir perfeitamente administrável. Esse daí que é o problema mais grave de todos. E domingo é o dia do Gari, uma categoria responsável por um serviço essencial na cidade e que não parou de trabalhar nem um minuto durante a pandemia. Hoje o repórter Felipe Oliveira acompanhou um pouco da rotina desses trabalhadores. Todos os dias esses profissionais estão nas ruas. Sem eles, a cidade para. É chuva, só, nós não pode parar. Se nós parar, o povo depende da gente. O trabalho como gari ajudou Jurandir a criar os 11 filhos. Por isso, tem orgulho da profissão. Mas algumas situações deixam ele triste. Falta de respeito, muitas pessoas que não consideram. Tem uns que tá cheio de vidro, não tá nem aí para nós. Se cortar ou não, como nós já perdeu um amigo que ficou com problema de visão. Para Valdomiro, que é gari há 3 anos, a profissão vem de outras gerações. Começou com meu pai, né? É um gari aposentado. Manuel Raimundo de Lima, né? Meu irmão Vanivaldo da Silva Lima e meu tio Pedro. E eu tô exercendo essa função aí. É um orgulho até pro meu pai, que ele sempre falava que quando ele acordava cedo, ele já acordava a gente para ajudar ele. Salvador tem 2.600 agentes de limpeza. São esses profissionais responsáveis por recolher por dia 5.000 toneladas de lixo domiciliar e resíduos de construções. E o trabalho da categoria vai muito além. É a baleia, é óleo, é a pandemia aí que está desde o carnaval, né, que foi passado, e a gente trabalhando aí. Mas graças a Deus não tem nada acontecido com nenhum gari, né? No domingo, dia 16 de maio, é comemorado o Dia do Gari. Hoje, a Prefeitura de Salvador lançou uma campanha para valorizar e tornar mais evidente o trabalho destes profissionais. Pela primeira vez, caminhões de coleta foram plotados para homenagear a categoria. Eles são os verdadeiros batalhadores, não importa, a missão dada para eles é missão cumprida. E o mais gratificante é o sorriso no rosto. Todos os dias acordo na maior felicidade para executar esse trabalho, um trabalho árduo, um trabalho de manter a cidade limpa, um trabalho de zeladoria, que eles exercem com extrema competência. As crianças ficam esperando nós chegar, porque se nós não chegarmos a falar com elas não ficam alegres, não dormem. Aí nós temos que esperar para poder ela dar tchau, aí chama amiguinho, nós dá tchau a elas. Meu apelido chama-se Tiririca.
Quando eu chego no setor, Tiririca, me chama Tiririca, Tiririca. Esse pessoal pegou amor com a gente. E daqui a pouco, Justiça concede liberdade provisória a Kátia Raulino, investigada pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica. A Justiça concedeu liberdade provisória para Kátia Raulino, investigada pelos crimes de estelionato, falsificação de documento público e falsidade ideológica. Quem traz as informações para a gente é Maria Lorena Alves, da Rádio Band News FM. Oi, Lorena, boa noite. Kátia Raulino já saiu da prisão? Boa noite, Mariana. O cumprimento da decisão é imediato, mas por causa dos trâmites do presídio, ela deve ser solta até segunda-feira. Ela deixa a prisão após a Justiça conceder hoje liberdade provisória. Kátia Regina Raulino é investigada pelos crimes de estelionato, falsificação de documento público e falsidade ideológica. Ela também é acusada de plágio de artigos e trabalhos acadêmicos de alunos. A suspeita ensinava em cursos de direito em faculdades aqui de Salvador, sem ter o diploma de graduação. Ela foi presa em março deste ano em Santa Catarina e transferida aqui para Salvador. A Justiça ainda determina que Kátia compareça em cartório na segunda-feira, sob pena de nova decretação de prisão preventiva. Além disso, ela deve comparecer mensalmente ao cartório e também a todos os atos para os quais for intimada. Ela também deve comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço e não se ausentar de Salvador por mais de 8 dias sem ter autorização. Lorena, a gente fala agora sobre o acordo fechado entre a CSN e os rodoviários. O que é que ficou definido? Olha, Mariana, importante esse acordo porque garante direitos trabalhistas de mais de 4.000 funcionários que foram demitidos da CSN. Segundo o diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, foi acertado o pagamento de mais de 74 milhões de reais, que é o valor total da dívida trabalhista.
O acordo entre rodoviários e a concessionária Salvador Norte é fundamental para que uma nova licitação seja realizada para a empresa. Eu volto com você, Mariana. Uma ótima noite. Obrigada, Lorena. Boa noite para você também. E daqui a pouco, Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira disputam no domingo o primeiro jogo da final do Baianão. E ainda, Bahia vence na Sul-Americana e garante a liderança do Grupo B. A Federação Baiana de Futebol anunciou hoje que, pela primeira vez, o campeonato estadual vai ter premiação em dinheiro. A taça já tem destino certo, né? O interior do estado. Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira disputam o primeiro jogo neste domingo. Oi, Mariana. A decisão será em jogos de ida e volta. O primeiro jogo foi marcado para o próximo domingo, às 4h, no estádio Carneirão, em Alagoinhas. A segunda partida está prevista para o domingo seguinte, dia 23 de maio, também às 4h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Com a classificação de Atlético de Alagoinhas e também o Bahia de Feira, o Campeonato Baiano voltará a ter uma final entre times do interior após 53 anos. A última vez que isso havia acontecido foi em 1968, quando o Galícia foi campeão em cima do Fluminense de Feira. Até então, apenas 3 times de fora de Salvador venceram o Campeonato Baiano. O Fluminense de Feira, que venceu 2 em 1963 e também em 69, Colo-Colo de Ilhéus, campeão em 2006 e Bahia de Feira em 2011. Agora é só questão de tempo para o 5º título e para um time do interior. Pela primeira vez em sua história recente, o Campeonato Baiano terá uma premiação em dinheiro. Quem ficar com a taça vai faturar quase R$140 mil. O segundo lugar, com cerca de 100 mil. O terceiro lugar fatura quase R$70 mil e o quarto lugar, R$33 mil. Além de chegar à final do Baianão, Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas estão classificados para a Copa do Brasil e também para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2022. E o vencedor do estadual ainda garante uma vaga direta na próxima Copa do Nordeste. Mariana.
E o próximo adversário do Bahia na Copa Sul-Americana é o Independiente da Argentina. A vitória sobre o Guabirá ontem por 1-0 na Bolívia não empolgou, mas marcas de moda afro da Bahia para o desfile da São Paulo Fashion Week. O objetivo é levar mais diversidade para o maior evento de moda do país. Cada decisão que a gente toma na vida é um pedaço de linha que tece a nossa história. Vinícius decidiu costurar uma carreira enfrentando preconceitos. A ideia de eu querer enaltecer a arte de minha mãe, que sempre foi desvalorizada, e a ideia também de eu querer trabalhar para mim mesmo, fotografando, administrando, produzindo. E assim surgiu o ateliê Mão de Mãe, em Salvador. As roupas de crochê que a mãe de Vinícius produzia e vendia por R$10 para colocar comida em casa viraram sensação Brasil afora. Como minha mãe sempre foi artesã, ela começou a adicionar aviamentos naturais, como búzios, conchas, miçangas, e isso foi trazendo um diferencial para a marca. A marca, que já vinha fazendo sucesso entre influenciadoras digitais, ganhou ainda mais visibilidade ao ser escolhida para participar do São Paulo Fashion Week, maior evento de moda do país. Foi até notícia em uma das revistas mais conceituadas do segmento. O convite surgiu através de um projeto que busca colocar mais diversidade no mercado da moda brasileira. O programa Sankofa, do Movimento Pretos na Moda, e uma startup de inovação social, selecionou 8 marcas de várias partes do país para participar do desfile. Ao longo de 3 anos, elas ainda terão o apoio de advogados, publicitários, contadores e psicólogos, além de uma marca veterana do São Paulo Fashion Week como madrinha, compartilhando conhecimento. Semana de Moda, que é a maior semana da América Latina, nunca teve 10% de empreendedores negros. E a gente tentando, pelo menos, subir esse número ou duplicar esse número. O ateliê desses irmãos de Salvador também foi selecionado pelo projeto. Eles começaram fazendo roupas para eles mesmos. E hoje vestem artistas como Gilberto Gil e Carlinhos Brau, sempre com estampas que remetem à cultura afro. Fala muito do nosso povo, da nossa cor, então a gente tem que valorizar os nossos sempre. E de fato é um sonho, né? Saber que Dois Pretos, né, do subúrbio ferroviário, do Lobato, está mostrando o seu trabalho, tudo que a gente alimentou durante a nossa infância, adolescência, a gente está mostrando para as pessoas. A gente está indo, mas a gente está levando muita gente, porque a gente está indo com a representatividade. E o Band Cidade termina aqui. Ontem eu acabei antecipando o fim de semana, né? Mas hoje sim, é sexta-feira. Um ótimo fim de semana para você. Se cuide.